Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora Marlene Nobre. Obsessões de natureza anímica, de efeitos inteligentes. Agora, cada uma daquelas divisões, a doutora Marlene vai nos falar com mais propriedade, com mais detalhes. Vamos ver. Obsessão telepática. Fenômenos anímicos são aqueles produzidos pela alma do homem encarnado. Aksakov descreve os 4 tipos de ação extracorpórea do homem vivo. Primeiro, aqueles que comportam os de efeitos psíquicos, telepatia, impressões transmitidas à distância. 2. Os de efeitos físicos, fenômenos telecinéticos, transmissão de movimento à distância. 3. Os que determinam o aparecimento da sua imagem são fenômenos telefônicos, aparecimentos de duplos. 4. Aqueles em que há o aparecimento de sua imagem com certos atributos de corporeidade. São os fatos prodigiosos que vão além daqueles proporcionados pelo corpo do encarnado. Isso está no livro Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakov. Temos assim muitas ocorrências que podem resultar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, como a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora, fora do corpo físico. Vamos aqui explicar. O espírito encarnado tem a capacidade de deixar o seu corpo em descanso e sair para produzir esses efeitos físicos. Continuando. Essa capacidade de sair fora do corpo e atuar como um espírito livre também pode gerar condutas patológicas. A influenciação negativa entre pessoas encarnadas é muito mais comum do que podemos imaginar. John Heriwald descreve casos da sua clínica psicanalítica referente à obsessão telepática, provocadas, portanto, por pessoas vivas encarnadas. Isso está no livro Mediunidade, de John Heriwald. Um deles é o de um rapaz rejeitado por companheiros de pensão. O detalhe importante é que essa rejeição não era fácil de ser detectada, porque tinha caráter oculto, pois todos fingiam apreciá-lo. Com o afastamento do paciente do local, a mudança de ambiente fez com que os sintomas obsessivos desaparecessem gradualmente, na proporção em que os algozes o esqueciam. Refere-se André Luiz a um caso de dominação telepática que vamos detalhar. O caso Anésia e Jovino Aulus. O benfeitor espiritual foi chamado a auxiliar o casal Anésia e Jovino e suas 3 filhinhas. Anésia, além de suas preocupações naturais com a educação das filhas e assistência à mãe muito doente, às vésperas de desencarnação, sofria tremenda luta íntima. E Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se, invigilante, das obrigações do lar. Parecia, de todo, desinteressado da companheira e das filhas. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara de armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o mísero num obsidiado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Aulus, André Luiz, Hilário e Teonília
em caravana, deslocaram-se à residência do casal para prestar assistência fraterna. Chegaram ao anoitecer, no entanto, no momento do jantar. Anésia, a jovem senhora, servia atenciosamente ao marido, maduro e bem posto, que se encontrava à mesa, ladeado pelas 3 meninas. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Nem mesmo os doces apontamentos das jovens arrancavam-lhe o mais leve sorriso. A mãe, ao contrário, desdobrava-se em carinho, incentivando a conversação das filhas. Terminada a refeição, enquanto Anésia ocupava-se no arranjo da copa e da cozinha, o marido se esparramava na poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando que Jovino preparava-se para sair, a esposa perguntou-lhe, um tanto inquieta, se poderia esperá-lo para as preces, que fariam logo mais. Ouviu como resposta uma negativa, proferida num certo ar de sarcasmo em relação ao valor da prece e acrescida da justificativa de que teria compromissos inadiáveis com amigos para estudo de excelente negócio. Naquele instante, contudo, surpreendente imagem da mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfado, fitava agora a esposa com indiferença irônica, desmostrando inexequível dureza espiritual. Por mais que Anésia tentasse uma conversação amigável, não conseguiu retê-lo. Depois de apertar o nó da gravata, bateu a porta com força e retirou-se. A companheira, humilhada, caiu em pranto silencioso sobre a velha poltrona e começou a pensar, articulando sem palavras. Negócios, negócios. Quanta mentira! Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras. Nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer. Nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Neste momento, apresenta-se na sala a mesma figura de mulher que surgia à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste. Esta não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, percebera-lhe a presença sob a forma de tribulação mental. Inesperadamente, passou a emitir pensamentos tempestuosos. Lembro-me dela assim, refleti agora em franco desespero. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura! Uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira de víbora. Traiçoeira! Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher, que seduzira Jovino, materializava-se aos olhos de Auros, André Luiz e amigos. E as duas, assumindo uma posição de francas inimigas, passaram à contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. Anésia passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas, muita tensão cerebral. Aulus foi informado de que há muitas semanas diariamente esse conflito se repete. O instrutor espiritual deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio e, desde então, as manifestações estranhas diminuíram até cessarem por completo. Aulus explicou então que Jovino estava sob imperiosa dominação telepática, a qual deixou-se enredar facilmente. Essa situação passou a envolver também a esposa, em virtude do regime de influência mútua em que respiravam marido e mulher, principalmente porque Anésia não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Perguntando se o fenômeno era comum, Aulus respondeu que é intensamente generalizado e acrescentou: é a influenciação de almas encarnadas entre si
Às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Indagando também se o assunto poderia ser enquadrado nos domínios da mediunidade, respondeu: perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de eliminação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros, alimentam-se com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contentas visíveis. Bastam vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Os obreiros da vida eterna, o assistente de Barcelos, benfeitor espiritual também ligado à psiquiatria, sob novo prisma, traz, do mesmo modo, importantes ponderações sobre a influência de encarnados entre si. Refere-se às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou de compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época. Malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Pois é, meus amigos, aqui vemos a importância do orar e vigiar, a importância da constante observação dos nossos pensamentos, porque se nós abrimos uma brecha de ódios, de desencantos, de invejas ou mesmo de atritos entre pessoas, nós abrimos caminho para todos esses efeitos. Sendo que, se a gente se mantém equilibrado, eu entendo que não é fácil, esse equilíbrio nos mantém vacinados dessas situações. Mas vamos continuar. Barcelos ressalta ainda que o encarnado, nessas condições, é um forte candidato à loucura, porque não sabe explicar as recordações imprecisas que brotam do passado no presente e não conta também com o auxílio de psiquiatras, neurologistas, muito presos ainda às convenções da medicina ortodoxa. Segundo crê, falta-lhe a água viva da compreensão, a luz mental que lhe se revele, a estrada da paciência, da tolerância em favor da redenção própria. Tanto os casos de antipatia contra nós, ensina Aulos no livro Domínios da Mediunidade, que a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível. O remédio mais eficaz é a fraternidade operante. Por isso mesmo o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que caluniam. Desde pequena,
Tenho ouvido falar da crueldade mental como causa da separação de cônjuges. Hoje, com as explicações da obra de André Luiz, compreendo melhor o que é essa situação traumática, vivida em grande parte, nos casos, como perseguição recíproca e que, nem sempre, expressa-se em contendas visíveis. Em muitos lares, onde não há o Evangelho do Cristo no coração, a obsessão telepática tem produzido muitas lágrimas, separação e até loucura. Há também outro fator a considerar. Os espíritos inferiores, muitas vezes comparsas ou inimigos de outras encarnações, que se miscuem nos processos de obsessão telepática, agravando de muito o quadro patológico inicial. Como reconhece Azakov, nos fatos da telepatia, é frequentemente difícil precisar o momento no qual o fato anímico se torna um fato espirítico. Isso está no livro Animismo e Espiritismo. Na obsessão telepática, ficam configuradas as ocorrências mais comuns de influência negativa entre encarnados e, genericamente, conhecida como obsessão de encarnado para encarnado. Remeto ao leitor a parte 2, especialmente ao estudo de sintonia, no capítulo 3, e demais referências, indução mental, reflexos condicionados e etc. Meus amigos, a leitura desse livro é importantíssima. Precisamos ter esse livro como estudo, reler, buscar casos nos nossos conhecimentos, para que possamos gravar tudo isso e possamos ter à mão esse conhecimento sempre que necessário. Agradeço muito a companhia de todos vocês nesse estudo. Aguardo todos no próximo capítulo. Abraços.